Bom, galera, iniciando aí então a nossa aula, né, continuando falando sobre geologia, a gente vai falar agora nesse primeiro momento sobre as placas tectônicas. As placas tectônicas, a ideia de placa tectônica era uma coisa aí do século XX praticamente, tá bom? Mas havia uma teoria que foi aí a primeira teoria sobre essa ideia, né, de placas tectônicas, mesmo ainda quando ainda não surgia esse termo, que foi a teoria da deriva continental, né? Que foi proposto pelo alemão Alfred Wegener, que viveu ali no final do século XIX, início do século XX, e ele olhando para o recorte do continente sul-americano e do continente africano, ele propôs que esses continentes um dia estiveram juntos, né, em algum período do tempo geológico. Isso porque eles se encaixavam como uma espécie de quebra-cabeça, tá bom? Mas como? Isso ele não mostrou. Como é que se separou, então, esses continentes, né? Qual foi o processo que desencadeou essa fragmentação desse grande continente, que era a Pangeia? Como aconteceu essa fragmentação? Não houve essa explicação nesse momento, em função até dos recursos que tinham na época, né? Eram poucos, na verdade, tá bom? Mas ele via evidências paleoclimáticas, paleontológicas, fósseis de animais, fósseis de rochas. Então, quando eu olhava aqui na América, eu vi um fóssil de um animal de um outro período geológico e eu encontrava esse mesmo fóssil também no continente africano. Eu vi uma espécie vegetal, por exemplo, e encontrava também aqui na América do Sul, na África, na Índia, na Antártida. Eu via outro fóssil de um outro animal, a mesma coisa. Então, essas evidências, eu encontrar o mesmo fóssil no Brasil, de um animal terrestre, né? Ou melhor, na América do Sul, vamos colocar assim, né? De um animal terrestre, encontrar ele na América do Sul, encontrar também desse animal terrestre no continente africano, é porque em algum momento eles estiveram juntos. Só que não explicava ainda nesse primeiro momento como isso se deu, tá bom? Tal ideia, né, galera, a gente acaba representando por essa imagem aí que está presente. Então, tinha a Pangeia, separa em dois continentes, a Laurásia e Gondwana, continua tendo esse processo de separação. Tá bom? Basicamente é esse processo aí que nós temos esse desenho atual dos continentes. Pangeia, Laurásia e Gondwana, né, ao sul, separa aí do continente africano, vai tendo um processo de fragmentação, e aí a gente chega hoje no desenho atual, na distribuição dos continentes. Quando a gente vai entender esse processo, como isso se deu, aí sim eu chego na teoria da tectônica de placas, né? Que é também aí, vamos colocar aí, uma continuação da ideia da deriva continental. É aquela ciência, né? É a ideia da ciência, né, galera? Quando a gente fala aqui sobre essa questão da ciência, né? Então a gente fala, primeiro surge uma teoria, é aceita, depois acaba tendo outras, né? Em função aí dos avanços, das ideias que vão sendo construídas. O Harry Hess e o Robert Ditt, né, na década de 1960, aí a gente já está falando do século XX, com mais recursos, satélites, né? Enfim, já tem mais recursos aí. Eu consigo entender um pouco melhor a dinâmica interna da Terra. No século XX, com a utilização de aparelhos que puderam comprovar o crescimento dos oceanos, os cientistas elaboraram, né, a teoria das placas tectônicas, que explica como os continentes chegaram à atual posição. Galera, tá, mas o que faz então essa placa tectônica se deslocar? É nada mais, nada menos que um processo que ocorre no manto, que a gente conhece, quando a gente ferve a água ali, a água ela esquenta, sobe, borbulha, desce. Esse processo, né, que está representado por essa imagem aqui, né, com uma espécie de uma vasilha, né, aquecida com água, esse processo é chamado de corrente de convecção, e acontece o mesmo lá no manto terrestre. Então, como isso se dá, galera? Como é que as placas tectônicas foram se afastando, foram se fragmentando, dando aí origem aos oceanos, dando origem ao atual desenho dos continentes no mundo, né? Como se deu esse processo? Os movimentos das placas tectônicas são devido às correntes de convecção que ocorrem na astenosfera, né? Ou melhor, no manto, vamos colocar assim, tá bom? A camada logo abaixo aí da litosfera. É como se as placas tectônicas flutuassem em um mar de magma. Daí essa ideia. Para a gente poder entender melhor esse processo, eu coloquei aqui uma imagem, né? Que aí a gente consegue entender um pouquinho melhor essa ideia, né? Eu tirei o som, né? Só para a gente poder entender um pouquinho melhor.
Eu tenho, então, no nosso planeta, né, a dinâmica que a gente acaba verificando na superfície, mas internamente tem os processos que vão ocorrendo. Então, aí eu tenho esse desenho. Como vocês podem verificar, o magma ele vai tendo um processo de ascensão, e as placas tectônicas, né, elas vão em sentidos opostos, né, em função dessa pressão. Em algum momento, a placa tectônica se choca com outra também, né, e a gente vai falar um pouco sobre esse processo. É essa ideia aqui, então, do que acaba gerando aí essa fragmentação, né? Justamente essa corrente de convecção que ocorre aí no nosso manto. É importante destacar também que a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor quando esse material, né, o magma, ele chega à superfície, né, e a gente consegue ter uma ideia também do que é formado aí, dos processos que estão ali no interior do nosso planeta. Então, é essa ideia aqui das teorias de placas tectônicas. A primeira teoria da deriva continental viu uma evidência. A outra teoria mostrou por que os continentes separaram, né? Na verdade, é como se então eu tivesse uma placa tectônica, né? E aí o continente fosse uma elevação dessa placa tectônica. Então, é o continente ele está sobre a placa tectônica, e a placa tectônica que está movimentando, né? E não o continente sozinho, né? Na verdade, é a placa que se movimenta nesse mar de magma, tá bom? Galera, e aí nós temos esse desenho, né? Que mostra aí essa distribuição das placas tectônicas que nós temos aí no mundo. E aí é importante lembrar, né, vocês, que o Brasil ele está justamente aqui no centro de uma placa tectônica, da placa sul-americana. Do nosso lado aqui tem outra placa, que é a placa de Nazca, né? E o continente africano aí é a placa africana. Boa parte das placas, né, levam também o nome do continente, tá bom? Por que eu falei aqui da placa de Nazca, galera? Porque é ela que forma aí o choque dela com a placa sul-americana, forma a Cordilheira dos Andes, por exemplo. Mas a gente vai entender melhor essa ideia daqui a pouco, tá? As placas tectônicas aqui, então, na verdade, elas se movimentam. E aí, nas bordas dela, né, nas bordas, nos limites das placas tectônicas, eu tenho aí diferentes tipos de limites, né? Porque em alguns momentos as placas estão se afastando, outros momentos elas estão se encontrando. É o que a gente vai verificar agora, tá bom? E outras elas estão deslizando lateralmente. Vamos pegar cada uma dessa ideia, né? Primeiro, galera, a ideia do limite convergente, né? Ou seja, quando as placas tectônicas se encontram. Eu estou trazendo aí uma representação para vocês que estão mostrando aonde basicamente ocorre esse processo no globo terrestre, tá bom? Quando a gente vai verificar, galera, esses limites convergentes, né? A gente tem uma placa tectônica que avança e outra que avança no mesmo sentido. Ao se encontrarem, uma acaba mergulhando aí na astenosfera, né, no manto, e sendo destruída. Daí a ideia de falar que é destrutivo, tá bom? Há, então, destruição da litosfera, da placa tectônica, enquanto a outra sofre um processo de dobra, forma aí uma cadeia de montanhas, como a gente pode verificar aqui nessa imagem, tá bom? E também processos vulcânicos, né? Então, isso explica, por exemplo, a formação de cadeias de montanhas, como o Andes, né? Ou a Cordilheira do Himalaia, como foi mostrado no vídeo, tá bom? Terremotos, vulcões e também fossas oceânicas, já que nessas regiões aqui, aonde está o encontro de placas tectônicas no mar, acabam formando as fossas oceânicas também. Tranquilo isso, galera? Essa é a ideia do limite convergente. Quando a gente avança, né, a gente vai ver que há outro ponto em outras regiões do mundo onde há o limite divergente, que é quando as placas estão se afastando. Galera, a gente viu que quando uma placa tectônica ela vai se afastando, né, é devido justamente àquela ideia da corrente de convecção do manto, né? Ou seja, o magma ali fazendo aquele movimento de convecção. E isso faz com que as placas tectônicas desloquem em sentido contrários, da ideia de divergente. E um pouco do magma acaba extravasando, ou seja, ele extravasa, preenche, esfria, constrói placa e afasta. Preenche, esfria,
constrói placa e afasta. Ou seja, isso vai fazendo com que haja um afastamento, né, ao longo aí do tempo geológico. É por isso que, ao longo aí de milhões de anos, a placa tectônica africana e a placa tectônica sul-americana se afastaram, né, separando os dois continentes. Então é devido a essa ascensão desse magma que extravasa através das fendas, que vai resfriando, vai preenchendo e afastando. Nessas regiões, galera, de afastamento, como está colocado aqui, ó, no Oceano Atlântico, mostrou lá, por exemplo, a Islândia, né, no vídeo, a gente vai verificar que tem a formação das cadeias mesoceânicas, que seria uma espécie, né, formaria um pouco aí parecido com vulcões, mas como é um conjunto, já que é toda a parte que tem esse limite, né, é um conjunto de elevações. É o que nós chamamos de cadeias mesoceânicas, que são elevações submarinas, tá bom? A nossa aqui é chamada de dorsal atlântica, tá bom? É uma dorsal atlântica, ela está aí no fundo do mar, como a gente pode ver nessa imagem que mostra o relevo marinho do Oceano Atlântico. A formação, então, de litosfera, de novo fundo oceânico, daí a ideia de ser um limite construtivo. E, por último, nós temos o limite transformante, que é aquela ideia que nós temos lá na América do Norte, quando duas placas tectônicas elas deslizam lateralmente, né, formando ali uma tensão. Ela nem destrói a placa tectônica, nem constrói, ela conserva, basicamente, a não ser o atrito. Esses limites, galera, então a gente não tem destruição nem construção. Geram, como a gente verificou, tensões sísmicas, né, que são os terremotos, devido justamente ao atrito. E a principal ideia, né, que a gente acaba verificando, a consequência desse processo é a formação no relevo, né, de áreas que mostram aonde está acontecendo essa falha, né, onde ocorre essa falha de San Andreas, né. Aqui já foi tema de vários filmes, vocês já devem ter visto vários filmes que tratam sobre essa região da costa oeste americana, né, de um possível grande terremoto, né, já que ela estaria acumulando energia e geraria uma tensão em algum momento e teria um grande terremoto. É tema até de um filme. Acho que o filme também se chama Terremoto, né? Fala sobre justamente essa falha, sobre uma tensão sísmica nessa falha que está se acumulando. Galera, tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Não, beleza. Tranquilo. Vamos avançar para a segunda parte? Então, ó, a frase mais repetida nesse ano: desliga o microfone. Nessa segunda parte da nossa aula, nós iremos falar sobre o relevo terrestre, pensando aí nos agentes internos e externos, né, que atuam sobre esse relevo, né, tanto no processo de construção, como também no processo de modelagem desse relevo. Primeira ideia aqui, galera, é falar então dos agentes internos. Se liga aí com a palavra endógenos, que também é sinônimo, né? A gente utiliza também para falar dos agentes internos do relevo. Quando a gente vai falar dos agentes internos do relevo, é aquilo que está aí abaixo da nossa superfície, tá bom? Que acaba formando o desenho do desenho do relevo. Quando a gente vai verificar, então, que há abaixo do relevo, a gente vai perceber vários elementos que propiciaram a formação dessa atual superfície terrestre. Bom, primeiro conceito que nós vamos trazer aqui é a ideia de orogênese. O que é a ideia de orogênese, galera? A ideia da orogênese, ela está justamente presente em regiões, né, que há contato de placas tectônicas. Então, são as regiões onde há, sobretudo, o choque de placas tectônicas. Por quê? São movimentos horizontais rápidos com intenso poder deformador destruidor. E isso é justamente nas regiões em que as placas tectônicas se encontram. Então, quando essa placa tectônica se encontra, né, pensando que aqui seriam duas placas tectônicas, elas formam dobras, né? Elas formam dobras no relevo, quebram o relevo, formam cadeias de montanhas, geram pressões aí também no manto, formando aí os vulcões, tá bom? Então a gente tem aí como exemplo desses agentes internos os vulcanismo, terremotos, dobras e falhas. Então, pensando em orogênese, são movimentos rápidos, sobretudo nas regiões onde há o limite convergente das placas tectônicas. Bom, avançando, quando a gente vai verificar aqui, essa imagem traz justamente essa ideia ao desenho da superfície terrestre, né? Também aqui do oceano, da superfície marinha, enfim, a gente tem o desenho e a gente acaba verificando os processos internos
desde um choque de placa tectônica gerando terremoto, desde um processo vulcânico, desde a criação de cadeias de montanhas, né, chamadas cordilheiras, tá bom? Então, esses são os agentes internos que a gente verifica. O vulcanismo é o elemento que a gente acaba verificando em função desse extravasamento do magma nesses vulcões. A gente vai falar em aulas futuras, né, da rocha vulcânica, né? Quais são as rochas, qual é a ideia de rocha vulcânica, tá bom? Mas a gente pode verificar também a ideia de agentes internos, né, endógenos, quando a gente vai verificar o terremoto, né, ou abalo sísmico, beleza? Galera, o que é o terremoto, basicamente, né? A gente tem o encontro da placa tectônica, aonde há essa tensão, essa liberação de energia, nós chamamos de hipocentro. Geralmente, né, ela está aí bem nesses pontos profundos da superfície terrestre, que é onde acumulou e houve aí a liberação de energia. Esse ponto, galera, quando a gente verifica isso na superfície, aí esse ponto que é identificado na superfície, por onde a energia é liberada, é chamado de epicentro, beleza? Então eu tenho aqui o encontro de duas placas tectônicas que estão aí, né? Esse encontro se dá no oceano. Quando esse choque se dá no oceano e há liberação de energia, essa energia é tão grande que forma aí as ondas e, por consequência, os tsunamis que atingem aí as cidades litorâneas, né? Como a gente viu o exemplo do Japão no vídeo. Esses terremotos também podem acontecer em falha, tá bom? Em falha. E isso é em função de acumulação de energia também nessas falhas, que são reativadas, gerando, né, uma acomodação. Se a gente pensar numa ideia de acomodação, então eu tenho duas falhas, ou tinha uma quebra, né? Então aqui eu tenho uma acomodação dessa falha. Nessa acomodação dessa falha, né, nessa reativação, aí o desencadeamento, né, também de tremores de terra, de abalo sísmico. Então a gente vai perceber que estão nessas regiões de tensão. Só voltando aqui, né, nós temos então o hipocentro, que é onde ocorre ali a liberação de energia, e o epicentro, que é onde acaba liberando essa energia na superfície, tranquilo? E isso através de ondas sísmicas, né? Quando a gente vai entender os efeitos desses terremotos, a gente tem a escala Richter, né, como principal ponto de explicação da magnitude dos efeitos dos terremotos, dos abalos sísmicos. Há terremotos, né, que vão até 3,4, que são imperceptíveis. Quando a gente verifica de 3,5 a 4,2, ouve-se o barulho do tremor. 4,3 a 4,9 balança móveis e pode quebrar pequenos objetos. Aí eu vou fazer uma pausa, né? É o que aconteceu lá na Bahia. Teve um terremoto recentemente, a gente já vai falar dele. Aqui a gente verificou vídeos em que mercadorias caíam no chão de um supermercado, por exemplo. Casas foram rachadas, né? Então ali foi um tremor expressivo, beleza? De 5 a 5,9, desloca objetos pesados e racha muros. De 7 a 7,3, eu tenho danos graves a edifícios e quebra de encanamentos subterrâneos. Aí, quando eu pego de 7,4 e 7,9, galera, a gente já começa a ter destruição, principalmente em determinadas regiões que não tem uma infraestrutura adequada para suportar esses tremores de terras. E acima de 8, né, galera? Aí é destruição completa, né? São os grandes terremotos. Não à toa, quando a gente fala de terremotos no Brasil, usam muito a expressão abalo sísmico, né? Porque eles sempre acontecem. O meu professor lá da Unicamp, né, de geologia, ele falava assim: no Brasil tem terremoto, só que não tem aparelho para medir esses terremotos. Que são terremotos que muitas vezes para nós é imperceptível, porque eles estão numa magnitude muito baixa. Aqui nós temos uma escala que lá na matemática nós chamamos de escala logarítmica, né? De sair de 4 para 5 é muita coisa, sair de 5 para 6 é muita coisa também, tá bom? Então a gente está falando aqui de 8, acima de 8, são aqueles grandes terremotos que estão justamente nas regiões de encontro de placas tectônicas ou naquelas placas tectônicas que estão deslizando lateralmente, gerando tensões sísmicas. A região com o maior número de terremotos no mundo, né, e também com vulcões, é o chamado aí Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico, porque é uma região de encontro de placas tectônicas, e essa região vai desde aqui do litoral da costa oeste da América do Sul, passando aqui pela da América do Norte, avançando aqui no Japão, na região aqui
do Sudeste Asiático, próximo à Austrália, né, Oceania, melhor, chegando até a Nova Zelândia, a região que mais ocorre tremores de terras, terremotos de grande intensidade, né? Esses, acima de 8, a gente vai verificar muito aqui nessa região. E, por consequência também, já que é uma região ativa, os tremores de terras. Galera, no Brasil, tem terremoto? Peraí, mas o Brasil não fica no centro de uma placa tectônica? Não deveria ter terremoto. Sim, no Brasil não tem terremoto de grande intensidade, mas tem tremores de terras, como a gente verificou esse último que aconteceu na Bahia, né? Foi uma magnitude de 4,6 na escala Richter, e é uma coisa bem considerável. Foi no dia 30/8, foi recente. Então, a gente não tem registro, né, de grandes terremotos, já que nós estamos no meio, no centro da placa tectônica sul-americana. Mas há abalos sísmicos no Brasil devido à reativação de falhas geológicas. Qual que é a ideia de falhas, galera? Quando a gente vai verificar as falhas geológicas, elas são fraturas nas quais se observa deslocamento relativo das paredes rochosas ao longo do plano dessa falha. Esse deslocamento pode ter apenas alguns milímetros ou quilômetros. O deslocamento é chamado de rejeito da falha. Então, qual que é a ideia? E aí essa placa, ela rachou, né? Essa litosfera, ela rachou. Então, formou aqui, galera, o que a gente chama de uma falha. E aí essa falha desloca. Esse deslocamento é que acaba gerando esses tremores de terra. Lembrar que o Brasil, em algum momento do tempo geológico, ele já foi mais ativo tectonicamente, né? Ele já foi mais ativo, já que já esteve aqui uma borda de separação, né, desses dois continentes, africano e continente sul-americano, ou das placas tectônicas, né? Então houve um processo de separação. A consequência desse período de tectonismo mais considerável em algum momento do tempo geológico, né, sobretudo ali na separação, acabou fazendo com que a gente tenha no nosso território várias falhas, um relevo até parecendo mares de morros, a Serra do Mar, né? Então a gente tem algumas elevações aí no nosso território. Mas voltando aqui na ideia de falhas, né? Essa segunda imagem aqui mostra bem esse plano de falha, né? Tá bem exemplificado aqui. Mas eu gosto dessa imagem de Salvador. Salvador, galera, para quem já esteve, né? Eu nunca fui para Salvador, mas para quem já esteve lá, tem o elevador Lacerda, né? Que é o super ponto turístico da cidade de Salvador. Tem uma altura entre a cidade baixa e a cidade alta, né? Tem aí um desnível de aproximadamente de 80 metros. E esse desnível entre a cidade baixa e a cidade alta se deve justamente a essa falha que vocês estão verificando aqui, tá bom? Isso é uma falha. A gente pode ver que o que estava junto, né, na verdade, ele teve uma reativação, ele se deslocou. Ah, professor, mas e essa estrutura verde, amarela, simbolizando aqui? São sedimentos que foram se acumulando ali, galera, nessa região mais baixa, tá bom? Mas, ó, Salvador está justamente nesse plano de falha. E isso é comum lá no Nordeste, também há em Minas, por isso que há vários tremores de terras no Brasil em função dessa reativação de falhas geológicas. Dúvida sobre isso? Não, nenhuma. Tudo certo. Tudo certo? Galera, quando a gente vai falar, então, de agentes internos, né, continuando endógenos, a gente vai falar também do que nós chamamos de epirogênese, que seriam movimentos verticais lentos e abrangentes. O que é isso, galera? Algumas regiões das placas se elevam, né, em função da tensão nas bordas, ou tem um rebaixamento, em função também da tensão, né, nas bordas das placas tectônicas. Por exemplo, o Pantanal é uma região que houve uma subsidência, um rebaixamento. Então, o Pantanal, que está lá em chamas, né, é uma região que teve um rebaixamento. É o que nós chamamos aqui de uma epirogênese negativa. Mas há também uma epirogênese positiva, que é a ideia de um soerguimento, tá bom? É essa a ideia. Esses movimentos, eles não são rápidos como é a orogênese, tá bom? Eles são mais lentos e são mais abrangentes, pegam áreas maiores. A gente tem aí um exemplo, quando eu tenho uma estrutura, uma litosfera, e tem esse processo, aí tem as falhas, ó, dá para ver várias falhas aqui. As regiões elevadas eu chamo de Horst, as regiões rebaixadas eu chamo de Graben, por exemplo, tá bom? Então você deve a esse processo dessas falhas e essas fraturas também na litosfera. O soerguimento ou rebaixamento de massas continentais ou oceânicas
o movimento de transgressão e regressão marítima. Então, voltando, galera, quando a superfície rebaixa, eu tenho a transgressão, que é o mar avançando. Quando eu tenho a elevação, o mar recua, que é a regressão marinha. Isso aconteceu, por exemplo, na região onde hoje é a floresta amazônica. Alguns cientistas, né, fizeram aí estudos e mostraram que em algum momento o mar avançou. Como isso? Através de sedimentos, né, que estão presentes até hoje nessas regiões, tá bom? E por último, galera, eu tenho o que nós chamamos de equilíbrio isostático. O que é o equilíbrio isostático? É a compensação do peso sobre a litosfera. Para poder pensar nisso, eu trouxe aqui essa imagem que mostra o seguinte ponto. Eu tenho a formação de uma geleira. Então, o gelo acumula sobre uma crosta, tá bom? Esse acúmulo desse material acaba fazendo com que haja uma compensação na crosta. A crosta, ela rebaixa, ó. Ela rebaixa lá no manto. Então, isso é o que nós chamamos de equilíbrio isostático. O que eleva em cima, eu rebaixo aqui na parte inferior. Tranquilo? Quando há o derretimento, essa estrutura ao longo aí de um determinado período acaba voltando aí mais ou menos à sua ideia normal. Então, isso também é chamado de equilíbrio isostático. Meu povo, a gente então verifica basicamente aí como exemplos mais evidentes, né, o tectonismo, né, orogênese e pirogênese, os terremotos e também os processos de vulcanismo, tá bom? Como os agentes internos. Na próxima aula a gente vai falar dos agentes externos, tipos de rochas e também estrutura geológica e pensar um pouco sobre os desastres naturais na aula conjunta com o Ivan. Assim, Beleza, fechamos. professor. Beleza. Assim nós fechamos nossa aula.